volt, né, principalmente quando a gente fala de rotas reais na nossa rede, tá? Então, toda vez que a gente trabalha com isso, é um pouco diferente, às vezes, do conteúdo que a gente está trabalhando, do conteúdo que a gente conhece, tá? Toda vez que a gente... tudo muito bonito na literatura, né? E quando a gente vai para a rede física mesmo, a gente sabe que existem alguns gargalos, algumas coisas que vocês precisam trabalhar. Então, nós temos um site, né, que o pessoal gosta, principalmente Kurosa, e existem também algumas ferramentas. Existem vários sites que fazem o comando traceroute. Então, o traceroute tem esse www.traceroute.org, que eu liberei 2 atividades também para vocês fazerem um teste, tá, nesse site, só para vocês verificarem qual é a problemática, principalmente toda vez que a gente fala de atraso, né, então toda vez que a gente fala de atraso, o traceroute é capaz de nos permite calcular e verificar esses tempos. Para dar continuidade, principalmente, né, nesses primeiros tópicos, quando a gente fala de redes de computadores, a gente vai falar da vazão. A vazão numa rede de computador é o conceito de definir a forma de transferência de arquivo entre um ponto A, um hospedeiro, geralmente um servidor, né, para um ponto B, que é o cliente dessa rede. Toda vez que a gente fala desse conceito de vazão, a gente tem o conceito de vazão instantânea, que é a forma, né, a taxa de transferência entre, deixa eu pegar aqui, é a taxa de transferência, essa taxa de transferência em bits, né, porque quando ele leva de um ponto para outro, né, aqui ele está representado aqui, então ele entra dessa forma, e então essa taxa, né, de transferência, geralmente é em bits por segundo, e ele vai passar por um enlace, né, que vai também ter outra taxa de transferência. Percebam aqui que ele faz essa representação em tubo, né, e um maior que o outro. Maior que o outro. Se vocês notarem, a circunferência dele é uma menor que a outra, né? Então, esse canal de transportar, geralmente, quando a gente fala em enviar esses bits pelo canal, a gente chama ele de RS bits por segundo, né? Então, toda vez que eu envio uma informação, a gente tem esse conceito de vazão. E depois disso, quando eu passo pelo roteador, eu tenho uma taxa já que a gente chama de RC bits por segundo. Então, essas duas taxas de transferência de comunicação, ela pode ser diferente. Então, toda vez que a gente fala de vazão, ela vai sempre identificar esses dois pontos, onde a gente chama de RS, a transmissão desse primeiro enlace, e RC do segundo enlace. Então, se o arquivo, né, no caso, ele está em F bits, no caso, e ele tem uma transferência de alguns segundos, então, toda vez que eu vou fazer uma transferência de A para B, ele sempre vai ser a vazão média, geralmente feita através de bits por segundo, né, então, ele sempre faz essa referência. Claro que aqui pode ser megabits, né, gigabits, isso aqui a gente não tá, mas é só a título de ilustração mesmo, tá? Então, toda vez que a gente trabalha com esse conceito, então a vazão instantânea é quando a informação, ela vai de um hospedeiro, vai para o outro hospedeiro, né, e toda vez que a gente fala da vazão média, ela tem um período de tempo de 2 pontos, né, que pode ser uma transmissão, nesse caso aqui, pequena, onde tenho apenas um enlace, mas, porém, isso pode mudar, principalmente porque eu posso ter vários tipos de enlaces trafegando ali. Então, toda vez que a gente fala da vazão em rede de computadores, a gente tem uma transferência, né, de arquivo de um servidor A para um cliente, né, nessa figura A, que ela está relacionada aqui, eu faço a conexão de 2 enlaces através de um roteador, né, onde esse RS, que ele está descrito aqui, ele é a taxa de enlace, a taxa de comunicação de enlace entre o servidor e o roteador, e o RC, igual eu falei anteriormente,
é a taxa de enlace do roteador para o cliente. Então, eu tenho essa definição do RS e o RC. Se a gente considerar, principalmente nas próximas ilustrações, nas próximas figuras, se vocês notarem, é como se os bits, né, o que vai ser transferido, aquele arquivo que vai ser transferido, ele é considerado como se fosse um líquido, e um enlace de comunicação como um tubo que vai servir como transmissão, como um envio daquilo que ele quer transmitir. Então, o servidor, geralmente, ele não pode enviar os bits através de um enlace, a uma taxa mais rápida que esse RS. Por quê? É como se aqui fosse menor, então a vazão dele é limitada a isso. Então, ele pode ser que esse cara aqui tenha uma taxa de transmissão muito maior, só que o gargalo sempre vai estar nesse cara. Gargalo, na verdade, não é um gargalo, porque eu que estou iniciando a transferência, mas se esse cara for menor, a taxa, né, no caso, ele nunca vai enviar maior que isso, porque é impossível, né, se vocês pensarem, transferir informação, muita informação num cano pequeno, sendo que é o limite dele, então, você não consegue transmitir. Já uma rede, né, quando a gente tem vários enlaces, né, entre o servidor e o cliente, né, eu tenho o servidor e o cliente, eu tenho, que é a maioria da realidade nossa, né, tenho vários roteadores, né, posso ter vários roteadores. Nesse caso, a taxa de transmissão, como no caso dos nossos RS, vão ser variados, porque eu posso ter entre um roteador e outro uma taxa de transmissão diferente. Então, a vazão dessa transferência de arquivo, de todos, passando por todos esses enlaces, geralmente vai ser, praticamente, é o mínimo. Então, quem tiver a menor taxa de transferência daqui, a vazão sempre vai ser o menor R que eu encontrar aqui, a menor taxa de transferência aqui, tá? Então, toda vez que ele trabalha com esse conceito de vazão, é dessa forma. A vazão, no caso, quando a gente fala da vazão média, né, principalmente quando a gente fala de fim a fim, lembrando, RS, né, no caso, é a taxa de enlace do servidor por um roteador, que ele tá aqui, né, meu roteador, né, que é o meu enlace, e o meu RC, no caso, é a taxa de enlace, né, no caso, entre o roteador e o meu cliente. Então, nós temos ainda a figura do servidor e a figura do meu cliente. Ele sempre vai passar por um roteador. Então, o meu RS é a taxa de enlace entre o servidor e o roteador, e entre o roteador e o cliente, nós temos o que a gente chama de taxa RC. Agora, se o meu RS, minha taxa de enlace entre o servidor e o roteador, for menor que a minha taxa de enlace entre o roteador e o cliente, quer dizer, se a gente até está representando aqui o tubo, né? Tem uma tubulação menor e a minha tubulação de transferência do roteador para o meu cliente é muito maior. Então, quer dizer que minha transmissão vai fluir muito bem, porque eu estou transmitindo pouco num canal onde eu posso transmitir muita coisa. Então, toda vez que ele faz a vazão fim a fim, eu tenho o conceito de que a minha informação, ela vai fluir diretamente do roteador, né, no caso, e vai chegar ao cliente o que a gente chama de uma taxa RS, né, porque geralmente a vazão a vazão sempre vai ser o mínimo. Se a vazão é o mínimo, então, se eu transmito a RS, ele vai também chegar a vazão, no caso, lá no meu cliente, a média, né, no caso dele, vai ser a esse mínimo que ele pode transmitir aqui, que é esse meu roteador, mesmo que esse canal de distribuição seja maior. Então, ele vai fluir a uma vazão chamada, a taxa de transferência chamada RS. Agora, o que acontece, né, se o meu RS, né, no caso, for maior que o meu RC, né, ou meu RC menor que meu RS, né, isso aí é a sua inversão, né, então, meu roteador, ele não encaminha mais os bits tão rápidos, porque se vocês notarem, meu RS aqui, ó, ele é um pouquinho maior
do que a minha transmissão pelo meu roteador. Então, o meu roteador tem uma taxa de transmissão muito menor. Então, a média de vazão fim a fim deixa uma taxa, né, vai gerar uma vazão que vai depender sempre desse cara. Ou seja, eu vou ter o que a gente chama de gargalo na minha rede. Então, toda vez que a gente fala desse conceito, a gente sempre tem um gargalo, porque o seu link de transmissão, quando a gente está falando que meu RS é maior que uma transmissão do enlace, o RC, eu tenho que a média de vazão de fim a fim vai ser calculado ali, nesse caso, pelo RC, né, que é menor. Então, sempre é um mínimo entre os dois. Então, o enlace do fim a fim, então, ele tem uma vazão, né, de fim a fim, quer dizer, a transferência sempre vai depender e vai criar o que a gente chama de gargalo, porque eu estou transmitindo muita coisa e eu tenho um gargalo ali para transmitir aquela informação muito menor, tá? Então, o conceito de vazão em si é esse conceito que é trabalhado, né, que a gente verifica bastante. Mas, e como que seria na internet, né? Então, a vazão, toda vez que a gente trabalha, né, um cenário de internet, de redes em si, eu também tenho a figura do meu servidor, né? Lembrando, o meu RS continua ali funcionando, e eu tenho o meu RC também ali. Então, eu tenho dois sistemas, um servidor e um cliente, né? Esse servidor e esse cliente, né, no caso, ele vai fazer a verificação no caso, fazer a baixa, né, a mínima entre esses dois, então a taxa de transmissão do cliente e do servidor, a vazão dele, vai ser sempre um mínimo entre o RS e o RC, né? Se eu tiver mais roteadores daqui, igual mostrei no exemplo anterior, continua sendo um mínimo entre eles, essa é a vazão. O servidor, nesse caso, ele tem todos os enlaces, né, vão ter essa taxa de transmissão. Então, eu posso ter outro roteador aqui, outro roteador aqui. A taxa de transmissão sempre vai depender da vazão em si, que eu vou ter na minha rede, né. A ideia é que toda vez que você tem enlaces de alta velocidade, você não tem muito conceito de congestionamento. Então, quer dizer, você tem pouco congestionamento, né. Então, toda vez que eu incluo a taxa de transmissão muito alta, eu tenho o que a gente chama de RCs grandes, né, o RS e SC grande, você tem uma taxa, uma velocidade de transmissão muito boa, né. Só que, beleza, transmito aqui sem problema, tenho o conceito, igual a gente falou anteriormente, né, uma comunicação cliente-servidor normal, onde eu tenho vários roteadores, mas e se eu tiver, no caso, 10 servidores, né, aqui, e 10 clientes? Esses 10 servidores e 10 clientes, e eles estão fazendo 10 downloads simultâneos, né, então eu tenho um enlace para esses 10 downloads. Lembrando, toda vez que a gente faz, geralmente, esse exemplo, eu considero que a rede, coisa que não existe, mas a rede está fazendo apenas os downloads, eu não tenho mais nenhum tráfego ali, né, então eu estou calculando só para vocês entenderem esse conceito, e só para vocês entenderem como funciona principalmente a vazão. Então, vocês têm os 10 enlaces, o que acontece aqui? Vocês têm um gargalo, né, porque geralmente vocês têm todos, igual eu mostrei anteriormente, vocês têm vários enlaces ali, várias taxas, né, de transmissão. Eu tenho um enlace, geralmente, de gargalo, que vai ter uma capacidade também chamada de R, né, ou como se fosse uma única conexão ali, vão passar por esse enlace, e depois vão ser distribuídos, cada um para o seu respectivo destino. Lembrando que esses também vão ter, né, no caso, meus R's, né, minha taxa de transmissão ali envolvida. Aí, nós entramos quando a vez que a gente fala no cenário da internet, por exemplo, eu tenho, igual eu mostrei anteriormente, vários RS, né, vários servidores conectados a um enlace chamado R. Esse enlace, ele tem uma outra taxa de transmissão que ele vai chamar de RC, que é a vazão para chegar aquela informação nos clientes, né, então eu tenho vários RCs diferentes. Então, a vazão fim a fim, quando a gente tem essa conexão, vai ser o mínimo, né,
de transmissão, porque não adianta nada eu ter uma transmissão alta em algum desses pontos, em algum desses R, se for o RS, o R ou o RC, só que ele vai continuar sendo mínimo, porque eu preciso, a vazão, de quando a gente chama de fim a fim, é desse ponto até chegar aqui. Se algum desses R's, alguma taxa de transmissão for inferior, menor, é essa que vai ser a minha vazão. Então, ele sempre vai ser calculado a vazão como um mínimo. Só que aqui, agora, a gente tem uma diferença. Eu falei que eu tenho 10 conexões, né, 10 downloads simultâneos. Então, ele vai ter que dividir todo aquele mínimo por 10. Então, e claro, como se isso fosse divisível exatamente, cada um tivesse a sua fatia ali no exato, tá? É só também a título de ilustração, porque isso pode ser que alguns tenham preferência, né, na transmissão da rede, mas nesse caso aqui, eu estou falando que é dividido por 10, porque eu tenho 10 downloads ali. Então, toda vez que eu tenho a prática, esses dois caras são considerados os gargalos da minha rede, né? Por que o gargalo? Porque geralmente ele tem uma taxa, às vezes, de transmissão alta, e eu transmito muito mais informação do que eu tenho ali para transmitir. Então, toda vez que ele trabalha com essas conexões, ele sempre vai ter que a vazão fim a fim vai ter esse cuidado, essa preocupação. Bom, gente, deixa eu só terminar a apresentação, porque a gente encerrou o conceito de vazão. Lembrando que a gente tem atividade lá no Moodle, tá? Para vocês fazerem, e eu vou só parar a apresentação e vou carregar a outra, né, que a gente tem uma troca aí, a gente ainda tem um tempo. Já tá aberta, deixa eu só abrir. Vou carregar. Apresentar. Agora, deixa eu só carregar. Agora a gente vai falar principalmente. Deixa eu colocar, carregando a apresentação. Agora a gente vai tratar de um conceito muito importante toda vez que a gente fala da arquitetura de redes de computadores, né? Vamos chegar no modelo, né, da onde tudo iniciou. Então, toda vez que a gente fala do conceito, né, de arquitetura, toda vez que a gente fala do conceito de arquitetura de rede, o conceito de eu tenho várias tarefas, né, distribuídas, e você usa esses recursos, essas tarefas diariamente, né, então, por exemplo, eu tenho aqui um remetente e um destinatário para receber uma correspondência. Então, toda vez que a gente fala disso, a gente sempre remete para essa parte de remetente escrita, porque é uma melhor demonstração de como é feita a comunicação em si. A carta, ela vai ser escrita, vai ser colocada no envelope, depositada, né, uma caixa de correio. É claro que até isso hoje em dia é difícil, porém vamos nos abstrair para os conceitos antigos, né, de envio de carta, né. Ela vai ser transportada numa caixa de correio, né, para uma agência de correio, a carta é entregue a um carteiro pela agência, e ele transmite, né, no caso, ele envia essa informação para um outro carteiro, né, no caso, e para um carteiro de uma outra agência, e essa agência, no caso, vai transportar para a agência de correio, e ele envia para o meu destinatário. Olha o que tem entre essas tarefas distribuídas na minha rede, né? Você tem umas camadas que a gente chama de camadas mais altas, a gente tem a característica de camadas intermediárias, e as camadas mais baixas, que, se vocês notarem, sempre são um elo de comunicação da nossa transmissão daquela informação em si. Então, toda vez que a gente fala de tarefas distribuídas em camadas, foi essa a grande sacada em redes de computadores, porque ele falou
que o protocolo, que é uma linguagem de comunicação entre essas camadas, cada protocolo só vai conversar com a camada que ela está interligada. Então, toda vez, a camada 4, por exemplo, ela se comunica com a camada 3, a camada 3 com a 2 com a 1, e claro, que é sucessivamente, né, um caminho, a informação, ela é síncrona, no caso, ela vai enviar e receber as informações, então, a comunicação entre elas é entre essas duas, nenhuma camada conversa diretamente com uma camada muito acima dela, então ela só se comunica com essas camadas onde elas estão interligadas, tá? E não existe, por mais que pareça, toda vez que vocês estão transmitindo uma informação, você não está transmitindo diretamente do A para o B. Então, toda vez você passa por essas camadas, né, para ele chegar a um meio que a gente chama de meio físico. Esse meio físico entrega na mesma camada que ela reconhece, percebam que eles estão no mesmo nível. Essa camada, ela vai comunicando, no caso, comunicando, até chegar a informação no meu host. Então, essa é a forma que a gente chama, né, de comunicação entre camadas. Então, um outro exemplo que ele trabalha, né, de conjunto de camadas e protocolos, né, mais ainda para ilustrar, eu tenho que cada camada dessa define uma função, que é uma característica de camadas também, de que a gente chama de protocolo, porque cada camada dessa vai ter um protocolo, quer dizer, uma linguagem diferente. Então, levando novamente ao conceito, né, de camadas, por exemplo, e nos remetendo ao conceito de linguagem, um engenheiro, por exemplo, português, vai precisar, quer falar, né, quer mandar uma informação para um engenheiro em inglês. Então, ali eu tenho duas línguas, né, que não se entendem. Então, eu tenho o que a gente chama de tradutor, né, de português para o alemão, vamos complicar um pouco, só para ter mais uma camada ali, um tradutor de português para o alemão, né, dessa informação. Essa informação, ela é enviada para um telegrafista, que vai usar sempre, vocês vão ter esse cara aqui, esse meio de transmissão. Esse telegrafista vai conversar, no caso, através do meio de transmissão com outro telegrafista, né, que vai entender a linguagem, né, quem lembra, o telégrafo, antigamente, só eram pessoas específicas, né, que conseguiam falar. Esse telegrafista, no caso, vai passar para o tradutor, né, do caso do alemão para o inglês, que é o meu objetivo aqui, uma linguagem específica, e essa informação é enviada para um engenheiro, no caso, em inglês. Então, nós temos esse conceito para ilustrar a camada. Então, a forma de comunicação agora, toda vez que a gente fala de transmissão, de transmitir informação, é o conceito de camadas. A arquitetura TCP/IP, essa arquitetura que a gente vai estudar, nada mais é que a gente vai estudar cada camada dessa arquitetura. A gente vai estudar e aperfeiçoar, conhecer cada particularidade de cada uma dessas camadas que a gente vai falar posteriormente. Hoje a gente vai falar de uma maneira mais falado nesse conceito de arquitetura, e posteriormente nós iremos falar e aprofundar cada uma dessas camadas, tá? É interessante que vocês conheçam, né, essas arquiteturas, tá? E para vocês conhecerem futuramente aonde que elas se interligam, e toda vez que a gente fala que ele é um protocolo de camada 3, ele é um protocolo de camada 4, então isso é importante vocês conhecerem e saber de alguma forma de cor esse conceito. A arquitetura nada mais é que um conjunto de várias camadas, e cada camada vai ter vários protocolos, né? A ideia da arquitetura é conter essa informação para desenvolver um programa ou construir um hardware de cada camada. Então, toda vez que a gente pensa no conceito de arquitetura, principalmente nesse conceito de arquitetura de camadas, eu tenho uma série de passos, né? Tem várias ações. Então, por exemplo, quando eu tenho uma viagem de avião, eu primeiro compro a passagem, depois eu despacho a bagagem, eu embarco um portão, eu decolo, aí tem o roteamento das aeronaves, né? Aí faço a viagem, chego ao meu destino, tenho um roteamento dessa aeronave, nesse caso eu vou aterrissar, eu tenho alguns portões, né, para desembarcar específico, eu pego a minha bagagem, no caso, recupero, e a passagem, no caso,
nesse caso de chegada ali. Então, nós temos várias ações, tá, nesse caso ali, e essa forma de camadas, né, é a forma que ele conhece de falar que cada camada, indiretamente, conversa, né, com aquela camada. Então, é a linguagem que eu tenho aqui é única, a linguagem que eu tenho aqui é única, só que a comunicação não é feita direta, tá? Aqui eu tenho os níveis, né, dela, e eu tenho que cada uma delas, no caso, dividir cada funcionalidade. Por que dividir cada funcionalidade? Para cada uma ser responsável por uma estrutura, por um serviço, uma funcionalidade. Então, toda vez que a gente fala de arquitetura de camadas, é definir alguma coisa muito grande, muito complexo, tá? É claro que esse exemplo aqui é só um exemplo para, de certa forma, né, para vocês só identificar o conceito de camada. Então, a ideia da camada é que ela tem uma responsabilidade em cada uma delas. Lembrando que ela continua se comunicando dessa forma, tá? Aqui está mostrando, então a comunicação ela é feita assim, dessa forma. Então, uma camada só se vai se comunicar com uma camada superior ou inferior. Então, quando a informação vem, ela vem dessa forma, né, no caso, e ela pode voltar também. Então, ela volta, né, por aqui, fazendo a comunicação entre camadas, igual eu conheço, igual eu faço para ir ao mesmo caminho da volta em si. Então, essas camadas são utilizadas e a comunicação. Então, cada um é responsável por uma função, uma ação daquilo, tá? A ideia do conceito de camadas, né, principalmente, é para você definir um sistema que é muito grande e complexo. Se vocês perceberem, a rede de computadores, ela é uma coisa muito complexa, né, e muito grande. Então, a ideia de estruturar e permitir que cada relacionamento daquele sistema, cada serviço que eu, por exemplo, possa alterar, por exemplo, eu posso alterar uma função ali dentro de uma camada e eu não vou afetar o todo como em si. É como se fosse cada um módulo, uma função, né? A ideia dele de modularizar cada ação. Então, eu mudo, né, ele permite que eu faça mudanças nessa implementação sem afetar o sistema como um todo, né. Só que a ideia da camada em si tem uma desvantagem, né, principalmente para a recuperação de erros, né, principalmente eu tenho que ficar sempre me preocupando se eu tenho um erro entre uma camada e outra, né, e se esse erro também não vai ser propagado. Mas a gente tem ainda esse conceito e trabalha muito bem com ele. A arquitetura proprietária é uma coisa que existia há muito tempo atrás. Então, eu tinha aquela ideia de que eu possuía, o fabricante fazia uma solução e não se comunicava com outra. É como se eu tivesse um computador, lá, Dell, que não se comunicaria, por exemplo, com o equipamento Lenovo. Então, nós temos o que eles não se importavam em se comunicar com outros fabricantes. Então, isso impedia muito, principalmente no início. Então, era uma realidade, que há muito tempo atrás, né, porém, aconteceu isso, né, e isso fazia com que não existia uma comunicação, e eles viram que isso era prejudicial, e com isso nasceu o que a gente chama de arquiteturas abertas, né, independente do fabricante, e fez com que também criasse, né, o que a gente chama de modelo OSI, né, que vem do termo, né, Open System Interconnection. A ideia, um detalhe importante, a gente fala arquitetura, mas a gente não chama, por isso que a gente dá um nome de modelo. Ele não é considerado uma arquitetura de rede, porque o que ele faz? O modelo OSI, como eu vou mostrar para vocês, ele é um modelo a ser seguido por uma arquitetura, né? Quem especifica essas arquiteturas em si, quem especifica qual protocolo trabalhar em cada camada daquela é a arquitetura de rede em si, né?
Então, a ideia é que ele é um modelo a ser seguido, e quando você desenvolve uma arquitetura, né, igual nós temos a arquitetura TCP/IP, ela é inspirada nesse modelo OSI. O modelo OSI divide as tarefas, né, em 7 camadas diferentes. Só uma lembrança que o ISO, né, foi estabelecido em 1947, ela estabelece, porque imagina, né, cada fabricante num país faz fabrica alguma coisa ou desenvolve alguma coisa. Então, a ISO, ela é responsável por projetar, especificar e testar todos os protocolos de qualquer camada, né. Então, várias nações participam e decretam, né, no caso, o que a gente chama de padrão ISO, né, e os são considerados que a gente chama de acordo, né, padrões internacionais. ISO, só lembrando que ISO é a organização, OSI é o modelo, é muito próximo, né, os dois nomes. Né. O modelo OSI é o modelo de referência, principalmente quando a gente fala em referência a sistemas abertos. Ele vai definir o desenvolvimento de qualquer arquitetura, então, para eu desenvolver qualquer tipo de arquitetura, eu sempre sou inspirado no modelo OSI. É um padrão para fazer a comunicação entre redes, né? Então, esse padrão, eu tenho que cada camada vai ser responsável por um tipo de processamento, lembrando que, igual eu mostrei anteriormente, ela vai se comunicar somente com a camada superior ou inferior a ela, tá? Não existe uma comunicação direta. E cada camada, no caso, vai adicionar e remover o que a gente chama de informações de controle, tá? Ele sempre faz esse link de ligação e vai falando, ó, eu passei pela camada de aplicação, eu tenho umas informações que a gente chama de PDU, SDU, que são informações que vão sendo adicionadas quando eu vou passando em cada uma dessas camadas ali. Então, ele chama de informações de controle, principalmente para encapsular, para ele entender que a próxima camada é a responsável pela informação, né? Então, toda vez que eu tenho o que a gente chama também de cabeçalho, né, de cada camada, então ele vai incluindo o cabeçalho de cada uma dessas camadas, e encapsulando a mensagem de uma forma que a camada posterior que vai receber vai entender aquela informação. O conceito de protocolo eu já expliquei anteriormente, é o conceito de linguagem, né, principalmente para transmitir, então cada camada vai ter esse protocolo de dados em si, esse protocolo nos permite, né, transmitir os dados pela rede. Para 2 computadores se comunicarem, eles têm que usar o mesmo protocolo, então não existe esse conceito, apesar de não ser proprietário, mas o conceito de protocolo de linguagem, nesse caso, eu me comunico só com o mesmo protocolo, então é uma característica que existe dessa linguagem, desse protocolo em si. O conceito de protocolo humano, vocês vão notar que é muito parecido com um protocolo humano, então, por quê? Por exemplo, quando vocês ligam ou falam com alguém, vocês começam sempre a conversa com um oi, né, uma pessoa dá oi, e essa outra pessoa responde com um oi, aí a interação, né, seria, que horas são, por favor, ele responde, e aqui nesse final de conexão, nesse caso, poderia ser um tchau, né, ou muito obrigado, alguma coisa desse tipo. Então, eu abro a conexão, eu faço, transmito a minha informação e posso fechar aquela informação. Da mesma coisa, da mesma forma, acontece em protocolo de rede. Eu tenho uma solicitação de uma conexão TCP, eu tenho uma resposta, né, então eu faço uma solicitação, eu tenho uma resposta que eu posso transmitir aquela informação, eu envio, né, alguma informação, eu solicito alguma informação, essa informação é enviada de volta para mim. Então, toda vez que a gente tem o protocolo de informação em si, é a forma de ser executado em cada software, em cada hardware, em cada camada, ele vai ter uma característica, né. A ideia de divisão em camada em si vai definir cada sistema, cada componente do sistema, como a gente vai estudar, na verdade, a gente vai estudar arquitetura TCP/IP, mas a ideia é que em cada camada, aqui ele fala interface, quer dizer, uma se comunica com a outra, essa interface 6 e 5, a 6 com a 5 e assim por diante. Cada uma dessas camadas, que não se comunicam diretamente, vai ter o que a gente chama de protocolos de aplicação. Esses protocolos de aplicação, a gente vai estudar sobre ele, e sempre trabalhar esse conceito. Então, a gente vai estudar
todos os protocolos da arquitetura TCP/IP. Lembrando que a gente ainda está falando da camada do modelo OSI. Uma coisa que vocês podem perceber, que esse dispositivo A, ele tem a pilha de protocolos dele, né, do modelo OSI, completo, né? Só que quando eu tenho, por exemplo, um roteador, esse roteador, ele não vai ter, no caso, se vocês perceberem, todos os protocolos que essa camada tem. Então, ele só tem, por exemplo, a rede enlace física, que é o necessário para ele fazer a transmissão da informação. Quando chega essa informação, ele transmite, faz a transmissão, o empacotamento e tudo mais, o encapsulamento, e ele também, na verdade, está ao mesmo nível da minha camada no meu dispositivo B, né? Então, aqui nessa, né, vocês vão notar que quando a gente fala dos roteadores, ele não tem todas as camadas do modelo OSI, porque ele não precisa dessas camadas, ele precisa das informações para fazer a transmissão da informação. Toda vez que eu tenho a troca de informações, igual eu falei para vocês anteriormente, eu tenho que a informação, o data, né, que os dados, ele inclui um cabeçalho, né, esse cabeçalho H7 é incluído quando ele passa na primeira camada, que seria a 7, aí ele é encapsulado, aí ele vira um dado, uma informação para outra camada. A camada 6 inclui o cabeçalho e passa para diante. Quando ele inclui o cabeçalho, ele vira dados, né, informação para a camada inferior. Essa camada, no caso, coloca o cabeçalho H5 nele, e essa informação transforma, vai passar, né, se passar para outra camada, inclui um outro cabeçalho, né, e esse cabeçalho é enviado para outra camada, que inclui o cabeçalho específico daquela camada, e posteriormente, né, cada cabeçalho ele é adicionado em si, e faz a adição, né, dos blocos de dados para ser transmitido. Nesse caso aqui, ó, se vocês podem notar, quando a gente fala do meio de transmissão, que seria as últimas, né, a camada física em si da rede, a gente sabe que é bits, né, binário em si, a transmissão, né, ela ocorre e ela vai ser recebida da mesma forma. Percebam que está assoalhado aqui as informações, quer dizer que ele vai como se fosse descascando ou desencapsulando cada mensagem, né, para que a comunicação ocorra, né, que chegue, né, até a camada de aplicação. Então, a informação, né, ela vai ser acrescentada e retirada, né, em si, para deslocar e principalmente ser enviada a informação, tá? Nós temos que a pilha de protocolos, quando a gente fala principalmente de protocolo da internet, a arquitetura, né, em si, tem a camada de aplicação, onde tem as aplicações de rede, os protocolos principais são FTP, SMTP e HTTP, a camada de transferência de dados entre o cliente e o servidor, que seria o TCP e o UDP, os protocolos utilizados no roteamento de datagrama seria o protocolo IP e os protocolos de roteamento, e a camada de enlace em si, que é a transferência entre os dados em si, pode ser, no caso, a tecnologia Ethernet, ou a Wi-Fi, né, e o PPP. E a física, que seria o cabo mesmo. Então, toda vez que a gente fala da parte física, nós estamos falando de cabeamento mesmo. A gente vai... Então, percebam que cada pilha do protocolo, eu tenho minhas características e as minhas funções. Então, diferente do modelo OSI, vocês percebam que aqui já não tem duas camadas, né? Então, o que acontece? A pilha de protocolo TCP/IP, ele fez a absorção, no caso, da camada de apresentação, né, e sessão, junto com a de transporte. Então, essas duas camadas, por exemplo, de apresentação, ela, no caso, ela não foi, como se diz, de retirada, mas é um modelo que é a ser seguido, né, mas ela nos traz a parte de encriptação, compressão de dados, né, que ficou subdividida, quando a gente fala da arquitetura TCP/IP, ficou definido em outras camadas. A camada de sessão é o conceito de troca de dados, né,
A gente fala que perdeu, né, nesse caso, a palavra perdeu é um pouco pesada, né, em si, mas nesse caso, são todos aplicados, né, porque se vocês notarem, a encriptação pode ser aplicada na camada de aplicação, são os softwares de criptografia, né. Compressão de dados também, porque se vocês notarem, a gente pode comprimir dados num programa de zipar, de comprimir dados. O conceito de troca, delimitação, sincronização também podem ser implementados na camada de aplicação ou implementados em uma das camadas que a gente tratou anteriormente. Como eu disse, ele é uma informação, né, só um exemplo em si, para ser tratado, trabalhado, e a gente tem esse conceito. Então, toda vez que a gente fala da rede em si, a gente tem o conceito de encapsulamento, que eu falei anteriormente. A mensagem M, né, quando ela passa da camada de aplicação da máquina do emissor, ela é passada para a camada de transporte, né, em si. Eu tenho vários hosts, vários roteadores em si, né, dessa camada, né, que vão passar essa comunicação. Lembrando que, novamente, dependendo do equipamento que eu estiver trabalhando, percebam que ele não tem todas as camadas em si. Então, eu tenho a informação, ela passa a mensagem, vai para a camada de transporte, né? Essa camada de transporte, ela coloca o cabeçalho, né, dessa camada, e envia a informação novamente para a rede, para a camada inferior, passa esse datagrama, né, colocando o cabeçalho no caso do Edge Network, né, mais traduzido seria a rede. A camada de enlace, ela vai também colocar o cabeçalho, né. Outro detalhe importante, desculpa, só voltando aqui, que a informação, ela é encapsulada, ela vai mudando de nome. Não sei se vocês já perceberam que nós temos a mensagem, quando ela passa para a camada de transporte, ela dá um nome de segmento. Na camada de rede, a gente já tem um nome de datagrama. Na camada de enlace, quadro. E na camada física, né, no caso, é a transmissão do quadro da informação, ela vai fazer a transmissão dessa informação, e essa informação, ela vai ser, percebam que ele pega exatamente as camadas que ele precisa para transporte, né, da informação, e ele vai passando a informação, né, no caso, ele tira, né, os cabeçalhos da informação, e chega no meu destino, onde ele vai recolher, né, tirar o encapsulamento para chegar no meu destino. Então, o cabeçalho é importante, toda vez que ele coloca essa informação, esse encapsulamento é para falar em qual camada ele está passando e qual o protocolo que ele sabe que ele vai entregar aquela mensagem, aquela informação. Então, toda vez que a gente fala do conceito de encapsulamento, esse nível, né, N-1, né, que ele vai passando de um protocolo, de uma camada para outra. Então, eu tenho o campo, né, de cabeçalho, né, e o campo que a gente chama de carga. Então, o conceito de cabeçalho vai ser importante, principalmente, para falar em qual camada eu estou e qual informação eu estou indo. A ideia de dados, principalmente quando você está indo de uma camada para outra, vocês podem perceber que tudo vira informação, tudo vira dados, porque não interessa para aquela camada o que outro cabeçalho deixou, só o do superior e inferior a ele que está totalmente ligado, né? Cada unidade é responsável por isso. A gente chama de unidade de protocolo de dados, né? Tem o que seria qual PDU cada camada trata, né? Cada camada tem o que a gente chama de PDU, uma informação correspondente, né? Elas só vão entender entre si porque o cabeçalho, né, esse PDU, essa unidade que ele vai ensinar, vai falar, né, qual protocolo trabalha. Então, por exemplo, aqui nós temos que a unidade de dados da camada 1, né, é o bit, né, em si, é a camada de rede, né, ela não identifica muita coisa, a gente chama até de burra, né,
só vai fazer a conversão de sinais elétricos para bits. Aí nós temos a camada de enlace, né, o endereçamento já é o conceito de endereçamento MAC, né, entende essa camada de bits, porque ela está interligada entre eles, né, então ele vai saber, vai converter, né, e identificar o endereço MAC. E já o endereço MAC, lá na parte da camada de rede, aquele endereço MAC é transportado em endereçamento IP. Então, percebam a importância de cada dado, né, informação. E, novamente, né, na camada 3, o meu dado de informação é chamado quadro, na camada 3, pacote, na camada 4, na camada 2, quadro, na camada 1, bits, tá? Então, nós temos essa característica, né, e essas, nesse caso, são o meu modelo OSI, tá? Eu vou parar para não ficar muito grande, não vou começar, tá? A gente faz na próxima aula, tá? O conceito para não ficar muito, a gente até, na próxima aula, a gente continua com o modelo OSI.